Pronto, agora sim. Bom, boa noite a todas, né? Quero dar as boas-vindas a todas vocês, dizer que é um prazer estar aqui, né? E um prazer ter vocês aqui, né? Vocês que aceitaram esse convite de se conectarem, de estarem aqui, né? Aprendendo juntas, compartilhando e se fortalecendo, né? Tanto espiritualmente quanto emocionalmente. É motivo de alegria ter vocês aqui com a gente. Nós não podemos começar de outra forma, né? Esse encontro, a não ser orando, né? Então, vou começar fazendo uma oração e depois eu vou explicar para quem está entrando a primeira vez como que funciona o nosso encontro e aí a gente dá sequência, tá bom? Então, vamos lá. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, eu quero te glorificar e te agradecer pelo privilégio de estar aqui, reunida, juntamente com as tuas filhas, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor tome a direção do nosso encontro, que tudo que for feito, Senhor, nessa noite, seja para a honra e para a glória do seu santo nome. Senhor, eu peço que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos aprender mais de Ti, que tudo que for falado aqui, que tudo que nós compartilharmos, Senhor, que fique escrito nas tábuas dos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Senhor, visita ao lar das Tuas filhas, o Senhor conhece as necessidades delas, Senhor, visita os familiares. Senhor, que o Senhor venha repreender toda a retaliação do inimigo contra as nossas vidas, que nós possamos ser guardadas por Ti, protegidas por Ti, tudo aquilo que leva o nosso nome, Senhor, também seja guardado e protegido pelo Senhor. Senhor, eu peço também que o Senhor alcance aquelas que, por algum motivo, não podem estar aqui ao vivo conosco, mas que o Senhor possa alcançá-las, que o Senhor possa fortalecê-las e que em breve elas possam estar aqui também, juntamente conosco. Esse é meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, boa noite. Eu vou compartilhar aqui para vocês rapidinho como que funciona, tá, o nosso grupo. Eu sei que tem algumas que já estavam, né, no nosso primeiro livro, mas também entrou bastante gente nova e eu estou deixando gravado para o pessoal que não consegue assistir ao vivo, mas assistirá depois. Então, eu vou colocar a apresentação para vocês entenderem como que funciona a dinâmica, tá, do nosso grupo. Deixa eu colocar. Tá aparecendo para vocês minha tela? Sim. Tá, só um minutinho, carrega aqui. Que é a apresentação. Vou colocar aqui para apresentar. Tia, tá aparecendo na tela do Google Documentos. Tá aparecendo a do Canva? Não, tá aparecendo do Google Documentos. Espera aí. Compartilhar, interromper. Tá ali. Ele tá? Agora sim? Agora tá? Agora sim. Né? Eu vou para outro lugar. Eu vou para outro lugar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Apresentar para vocês. Então, o nosso grupo, né, os encontros vão ser sempre às segundas-feiras, agora, uma vez por semana, às 19h30. Né? Então, esse é um espaço apenas para mulheres, né, que desejam transformar suas vidas, renovar suas mentes e alinhar-se com os propósitos e com os planos de Deus, né? Aí, a primeira parte do nosso encontro, nós fazemos a leitura do devocional Café com Deus Pai. Para quem não tem esse livro, esse devocional, eu estou postando todos os dias, né, diariamente, a foto lá no nosso grupo, tá bom? Aí vocês podem fazer a leitura prévia por lá.
A segunda parte do nosso encontro são os exercícios rotineiros. O que são esses exercícios, né? São ferramentas, né, que nós usamos para reprogramar as crenças que nós temos sobre nós. Porque muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, né, ao longo da nossa vida, palavras, às vezes, rótulos que colocaram sobre nós, né, palavras, ofensas, e muitas vezes nós assumimos essa identidade que não é nossa, que não corresponde. Então, esses exercícios nos ajudam a reprogramar as nossas crenças, né? Vão ajudar para que a gente substitua essas crenças que nós temos, crenças muitas vezes limitantes, e ajudar a gente a substituir por crenças fortalecedoras, né? Então, nesses exercícios, nós vamos aprender quem nós somos em Deus, é o primeiro exercício. Que tá com a música aqui. Quem nós somos em Deus. O segundo exercício é o exercício da gratidão, né? E o terceiro exercício é o da profecia. Nós vamos exercitar, né, o poder da palavra para atrair aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a terceira parte do nosso encontro é o estudo do livro, né? Sobre o livro, gente, na leitura do livro anterior, eu compartilhei com vocês o PDF do livro, né? Só que depois eu fui analisando e eu compreendi que para compartilhar o PDF, nós precisamos de ter uma autorização, né? Porque tem questões de direitos autorais. E como eu não tenho essa autorização, eu não acho correto compartilhar o PDF, tá? Então, isso é uma questão de valor para mim, né? Eu procuro agir conforme os valores que eu tenho, conforme os valores que eu aprendi, né? Então, assim, eu não acho correto compartilhar. Então, aí quem quiser adquirir também é mais caro, tá? Um valor bem acessível. Na Shopee, eu comprei para uma amiga que me pediu, está R$ 31, sem frete, sem nada. Então, assim, é um valor acessível, né? É um investimento, na verdade, né? Não é um gasto, será um investimento, tá bom? Essa apresentação que eu mostrei para vocês está lá na descrição do nosso grupo. Depois, aqui dessa parte 3, tem outros exercícios que vocês podem fazer diariamente em casa, ao longo do dia, desde a hora que vocês acordam até a hora de deitar. Então, depois, é interessante vocês estarem indo lá, dando uma olhadinha, tá bom? Tem bastante coisa legal. E tem esses rotineiros também. Tá lá na descrição do grupo. Então, vamos iniciar agora com a primeira parte, que são os exercícios rotineiros que eu falei para vocês, tá bom? Vai tocar uma música. Se vocês quiserem se sentir mais à vontade, pode fechar a câmera, fecha o microfone e pratica, tá? Vai estar escrito na tela tudo que vocês têm que fazer, uma orientação, e depois vocês vão, ao longo do tempo, vocês vão entendendo direitinho como que funciona, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, só um minutinho. Estou compartilhando coisa errada de novo, né? Meu Deus. Ajuda, Senhor. Agora sim. Aqui. Então, vamos lá. Pode ficar à vontade, tá bom? Pode fechar a câmera. E pratiquem mesmo.
Pronto, conseguiram fazer? Gente, parece que é bobagem, sabe? Que não significa nada. Mas esses exercícios, quando você afirma diariamente a sua identidade, quem você é em Deus, quando você fala, eu sou amada, eu sou aceita, eu sou escolhida, né? Eu sou forte. Isso vai, conforme você vai repetindo diariamente, né? Você vai combatendo as crenças, às vezes de rejeição, de medo, de inferioridade, né? Em vez de você focar nos traumas, você começa a ver a verdade que Deus tem sobre você, a verdade de Deus para a sua vida, né? Isso é reprogramar a sua identidade. Quando a gente pratica gratidão também, a gente para de focar naquilo que às vezes não está dando certo, nas dificuldades, e a gente encontra motivos para ser gratas, né? Porque às vezes a gente só olha para os problemas, só olha para as dificuldades, e o exercício da gratidão é uma ferramenta poderosa, né? Que ajuda o nosso cérebro, cria novas conexões no nosso cérebro, e favorece a esperança, né? Faz a gente ter esperança, faz a gente ter uma nova visão, uma nova ótica da nossa realidade. E a profecia, né? Quando a gente profetiza, nós estamos usando o poder da palavra. A Bíblia diz que a palavra, a nossa palavra, ela tem poder, né? Tanto da vida quanto da morte. Então, nós precisamos usar isso ao nosso favor, né? Profetizar aquilo que a gente quer viver, profetizar aquilo que Deus quer, que Deus tem para nós. Amém? Eu fiquei um pouquinho nervosa, né? Porque a gente ficou um tempinho sem se encontrar, e também hoje tem bastante gente nova, e acabei trocando esse encontro. Era para a gente ter começado com a primeira parte, que era o Café com Deus Pai. Eu já pulei para o exercício, mas não tem problema. O importante é fazer, né? Então, agora a gente vai para o devocional. Hoje vai demorar só um pouquinho mais, tá? Porque eu estou explicando aí para quem é novo. Então, pode ser que estenda só mais um pouquinho, mas geralmente os nossos encontros tem uma duração de 40 minutos, 45 minutos, tá bom? Hoje, como eu estou explicando para o pessoal entender, que pode demorar um pouquinho mais. Então, vamos lá para o devocional, né? Hoje é dia 28 de abril. O título do devocional é A Motivação Correta. Eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus? Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Desde a antiguidade, a busca por poder e reconhecimento molda as ambições humanas, exemplificado vividamente na figura de Nimrod, um dos primeiros homens poderosos da terra, que, segundo a tradição judaica, ambicionou erguer Babel como símbolo máximo de seu domínio. Sua tentativa de imortalizar seu nome por meio dessa cidade reflete uma vontade profunda de alcançar fama, sucesso e poder. Milênios se passaram desde então, mas esses desejos continuam tomando o coração dos homens. O desejo por notoriedade e reconhecimento vem sendo perpetuado geração após geração. Mas o fato é que não somos criados para viver dessa maneira, tampouco com esses sentimentos em nosso coração. Nosso objetivo deve ser fazer Jesus conhecido, compartilhando amor e bondade por onde passarmos. Quando temos um propósito bem definido e caminhamos em direção a ele, Deus provê o necessário para o alcançarmos. Se nossos objetivos estiverem associados ao reino de Deus, todas as necessidades restantes serão supridas pelo Pai. Por isso, se sua motivação estiver correta, você chegará longe, pois Deus irá sustentar você. Convido você a olhar não para os resultados, mas para o propósito, o motivo que o faz levantar da sua cama, aquilo que lhe faz brilhar os olhos.
Nossa vida deve ter por principal objetivo honrar a Deus e abençoar as pessoas, pois quando mantemos nossos olhos fixos no Pai, todas as nossas necessidades são supridas. Que seus esforços e conquistas não sejam um fim em si mesmo, mas sim um meio de levar o amor e a graça de Deus a muitos. A frase de impacto é: as pessoas são abençoadas por meio da nossa vida, pois somos instrumentos. A leitura bíblica sugerida é Atos capítulo 2, e a palavra-chave é motivação. Eu fico admirada, né? Desde o primeiro livro que nós começamos a ler, que foi Uma Vida com Propósito, como que o devocional Café com Deus Pai se encaixa, sabe? Parece que foi combinado, parece que todas as vezes, né, meninas que já estavam com a gente, dava certinho o devocional, e vocês vão ver hoje, quando a gente começar a estudar o livro, a Mulheres Improváveis, como o tema parece que é coisa de Deus mesmo, né? Vai falar exatamente sobre isso, sobre a motivação correta. E esse devocional, né, me chamou a atenção que nós devemos estar atentas ao nosso propósito. Qual que é o propósito que te faz levantar da cama todos os dias, né? Que nem ele falou aqui, que te faz brilhar os olhos. Será que você tem pensado em agradar a Deus? Será que a sua motivação tem sido abençoar as pessoas ou apenas, como está falando aqui, né, o ter um fim para si mesmo, né? Que a gente possa sempre se lembrar disso, de que Deus não vê como o homem vê, mas Ele está atento para a intenção do nosso coração. Então, que nós possamos sempre estar atentos e ter uma motivação correta, né? Ter uma motivação de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo, né? De adorar a Deus, de agradar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa profissão, e abençoar também as pessoas à nossa volta. Amém? Agora, passando para a leitura do nosso livro, Mulheres Improváveis. Quem aqui tem o livro? Eu não tenho. Não? Oi, eu tenho, mas o meu não chegou ainda, vai chegar só amanhã. Ah, tá, que bom. Então, no próximo você já vai estar com o livro, né, Verônica? Sim. Ah, então tá bom. Eu tenho um cafezinho com Deus Pai, eu acompanhei você por aqui. Ah, que bom, é uma bênção, né? Eu tô gostando dele, desde o início tá muito bom. Que bom. Então, vamos lá. A gente vai começar pela introdução, tá bom? Porque ele tem logo no início ele tem a apresentação, né? Então, tem algumas pessoas que fazem tipo uma dedicatória, né? Falando sobre o livro, do que se trata. Aí tem os agradecimentos da autora, tem o prefácio, que é do esposo dela, pastor Telmo Martinello. E aí, a gente vai começar pela introdução, né? Este livro é para você. Ele vai começar assim, falando, este livro é para você. E aí ele começa assim, ó. Você olha e não vê motivos para ser escolhida. Ele te olha e não vê motivos para não te escolher. E aí começa dizendo assim, Deus continua recrutando homens e mulheres simples e vulneráveis. Aí eu quero perguntar para vocês aqui, não precisa me responder, apenas reflita, tá? Como que você se sente quando se eu perguntar quem é você, como cada uma de vocês se sentem? Será que vocês se sentem capaz? Será que você se sente forte, né? Quando eu mesmo, né, muitas vezes me senti assim, né, simples, vulnerável. Muitas vezes parece que a gente se sente desvalorizada pelas pessoas ao nosso redor, no ambiente profissional, até mesmo na igreja, né? Falha, improvável, né? Então, se você se sente assim como eu, este livro é para você, né? E Deus
continua recrutando homens e mulheres assim, que são, assim, improváveis, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, essa é a estranha maneira que Deus usa para tornar essas pessoas pessoas fortes e corajosas. Ele busca pessoas nas quais escondeu dádivas preciosas e confia a elas missões desafiadoras. Em uma das madrugadas que passei com o Senhor, eu perguntei, né, a autora está dizendo, ela perguntou o motivo de Deus não escolher pessoas fortes, corajosas, aqueles que são considerados homens e mulheres capazes, habilidosos, mais inteligentes e mais fortes. E aí, em meio a esses questionamentos, o Espírito Santo lembrou ela de que na administração do reino de Deus, os tesouros são escondidos em vasos de barro, assim como na natureza, né? Que as pedras preciosas são escondidas na terra e muitas vezes abrigadas no interior das rochas. E aí tem um versículo dizendo, né? De 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós, né? Então, o livro começa assim, apresentando a visão de Deus sobre as pessoas improváveis. Enquanto o mundo vê incapacidades em nós, Deus vê os potenciais que nós temos escondidos. Deus vê as habilidades que muitas vezes nem nós mesmos sabemos que temos, né? Que estão escondidas no nosso interior. E aí, essa introdução vai dizer, né, que o valor que nós temos reside em Deus e não em nós. É Ele que muda os destinos, transforma os corações e estabelece conexões poderosas. E aí, continuando aqui na página 22, ele vai dizer assim, que quando nós nos entregamos, Deus pode transformar pessoas improváveis em elementos surpresa do céu, para estabelecer belos propósitos na terra. Então, o segredo é o quê? É nós nos entregarmos, né? Aí ela vai dizer aqui, na página 23, lá no primeiro parágrafo, por vezes, podemos ter a sensação de que cada passo dado hoje não surte um efeito algum ao nosso redor. Temos que ter em mente que uma longa caminhada começa sempre com o primeiro passo. E esse primeiro passo é o mais difícil, né? Porque ele que vai nos fazer sair da estagnação. Ele que vai fazer com que a gente reaja, com que a gente avance, né? Ele é o nosso maior desafio. Mas aí, como a autora diz aqui, ó, eu posso falar com convicção de que é justamente esse primeiro passo que nos tira da zona de conforto. Nós precisamos dar o primeiro passo. É ele que vai nos arrancar do comodismo, da procrastinação, de tal forma que vai nos impulsionar para a pista de decolagem. E aí, finalizando já aqui a introdução, ela vai dizer que o lugar é aqui e o tempo é agora. O tempo é agora, né? Ou seja, esse livro é um convite para as mulheres improváveis que se reconhecem assim, se posicionarem, né, para o grande propósito que Deus tem para as suas vidas. Deus vai nos levar, através desse livro, com que a gente enxergue a nossa vida sobre uma nova perspectiva. E aí, no capítulo 1, né, no primeiro capítulo, que é o que nós vamos estudar hoje, que tem o título Escondidas. Ele começa dizendo aqui, ó, Deus esconde aquele que deseja estar exposto, mas expõe aquele que deseja estar escondido. Aí começa dizendo assim, sim, escondidas. Muitas mulheres que Deus levantará nos próximos anos estão escondidas, sumidas no anonimato. Talvez muitas delas estejam agora mesmo com este livro em mãos, atraídas pelo título, que correspondeu a um sentimento interno.
Sim, eu sou uma improvável. Aí ele vai fazer aqui uma conexão, né? A autora vai fazer uma conexão entre as mulheres bíblicas, né? Vai falar aqui das mulheres samaritanas, que eram aquelas mulheres lá que Jesus cita na Bíblia, né? A mulher samaritana, com as mulheres. A autora faz uma conexão da mulher samaritana com as mulheres de hoje, né? Vai dizer que tanto elas como nós estamos envolvidas nos afazeres comuns do dia a dia, junto aos poços da vida. São mulheres improváveis que estão sendo encontradas por Jesus. São esposas, são mães, são mulheres solteiras, mulheres que enfrentam a dor do divórcio, do luto, da traição, do abandono. Inúmeras situações desafiadoras e tristes que fazem parte do universo vivido por nós mulheres em todo o mundo. Só que, no entanto, essas mesmas condições que eu acabei de falar aqui não definem onde elas estarão nos próximos anos. Não são essas variáveis que determinam o futuro que essas mulheres, que nós teremos, né? Nós podemos estar vivendo uma vida comum hoje, né? Mas Deus vai nos encontrar para viver algo extraordinário. Amém? E aí, na página 28, que eu achei interessante, é que a autora diz assim, no entanto, é bom saber, desde já, que quem nos posiciona é o Pai. A exposição não é pessoal. A autoapresentação, a autoexibição, a autopromoção, as formas, o tempo e o lugar são definidos por Deus, né? E aí, o que ela quer dizer com isso? Que quem busca a autoexposição, quem busca se expor, se aparecer, né? É retido, fica retido, muitas vezes fica paralisado, as coisas não andam, as coisas não caminham. Mas quem se esconde na humildade, debaixo da presença de Deus, ele será promovido. Deus irá promover essa pessoa. Então, Deus ele vai esconder as pessoas que ele deseja usar com profundidade, né? Quem busca exposição cedo demais fica paralisado muitas vezes. E aí acaba ficando frustrado e não entende por que as coisas não caminham, né? E pode ser por isso. Porque em vez de buscar a exposição, nós devemos buscar a presença de Deus, a intimidade com Deus. E aí, ela vai colocar aqui o exemplo que tem lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 14, do versículo 7 ao 11, que conta a história, né? Que Jesus disse assim, ele ensinou uma lição. Porque ele foi em um lugar e as pessoas estavam discutindo, né? Estavam disputando ali para ter um lugar de honra. E aí, Jesus disse assim, quando alguém convidar vocês para um jantar, não ocupem o lugar de honra, os primeiros lugares, aqueles lugares reservados, vamos dizer assim. Porque alguém mais importante do que você pode ter sido convidado para a festa, e aí o anfitrião vai dizer assim, na frente de todos os convidados, desculpe, você pode dar licença? Imagina passar por essa situação. Você chega lá, eu sou uma convidada especial, né? Eu sou VIP. Aí você senta lá, aí o dono da festa chega lá e fala, você pode me dar licença? E aí você tem que levantar, porque tem outra pessoa mais especial do que você que tem que ocupar esse lugar. Então, foi isso que Jesus quis dizer, né? E aí, com a maior vergonha, você vai ter que se acomodar lá na última mesa. Então, Jesus disse, né? Quando você for convidado para uma festa, senta lá no último lugar, porque aí o dono da festa vai entrar e vai te ver e vai falar assim, o que você está fazendo aqui? Venha para frente, né? E aí você vai ser o motivo de comentários na festa, você vai ser honrado,
né? E o que em todas as versões desse texto, né? O que ele está querendo nos ensinar? Que nós não precisamos disputar lugares, nós não precisamos ficar fazendo, que nem a autora coloca aqui, conchavos, né? Para estar em destaque, para ocupar os melhores lugares, sejam eles na igreja, sejam esses lugares profissionais. Nós não precisamos disso, né? Porque muitas vezes a gente procura isso, sabe por quê? Porque no fundo, o nosso ego, a nossa criança interior, ela está ferida, ela está fragilizada, e aí a gente tem essa atitude para procurar preencher esse vazio, essa necessidade de se sentir importante, de se sentir, né, capaz. E, na verdade, é isso. Por isso que muitas pessoas procuram, por causa que o ego delas está fragilizado. Essas pessoas precisam têm uma necessidade de afirmação, como a autora colocou aqui, né? Então, que a gente possa compreender isso, aprender essa lição, né? Que o nosso sucesso não é medido pelos padrões do mundo, mas que o nosso verdadeiro sucesso ele é medido pelos padrões de Deus. Deus ele está mais preocupado com o nosso coração. Como eu falei lá no devocional, lembra? Deus está preocupado mais com a intenção do nosso coração do que com o nosso serviço, com aquilo que a gente faz, tanto na igreja quanto na profissão, né? Porque às vezes a pessoa acha que só porque ela está na igreja, está trabalhando na igreja, Deus está se agradando. Mas muitas vezes a motivação do coração está errada, às vezes a pessoa está fazendo apenas para se aparecer, com a motivação errada, né? Então, que a gente possa aprender essa lição nessa noite, né? Que a exposição é uma iniciativa de Deus e não nossa. Nosso papel é descansar em Deus, sem ficar tentando manipular os lugares ou as posições. E aí, depois, aqui na página 30, a autora vai falar sobre os pequenos começos, né? E aí, ela coloca aqui um trecho o exemplo do profeta Zacarias, que quando estava tendo a reconstrução do templo de Jerusalém, o profeta Zacarias, ele disse assim, para que... Ele tem um versículo lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Não desprezemos os pequenos começos. E o que isso quer dizer? Que tudo começa pequeno, né? Tudo começa escondido, começa, muitas vezes, aparentemente insignificante. Aí a autora colocou aqui que, alguns anos atrás, ela se decidiu reunir com algumas mulheres para orar, para buscar mais a presença de Deus. E nas primeiras reuniões eram apenas 4 mulheres, né? Só que ninguém imaginava que esse pequeno grupo de mulheres ia gerar um grande avivamento. E hoje ela tem um trabalho maravilhoso que envolve muitas mulheres, milhares de mulheres. E o começo foi pequeno, né? Foi simples. E aí o que a gente pode aprender com essa parte aqui é que a gente não pode desprezar os pequenos começos, né? Devemos cuidar. Aqui na página 31 fala assim, ó, devemos cuidar daquilo que nos foi dado, ainda mais quando se tratar de uma pequena semente, de um pequeno começo, e ninguém estiver prestando atenção, que a gente não possa desanimar, né, ainda que muitas vezes as pessoas parecem que não notam, que não nos valorizam, que a gente possa continuar a permanecer firme e sabendo, como está falando aqui, que quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito, né? E nenhuma de nós nasce pronta. Ninguém nasce pronta. Todo começo é pequeno, né? Quando nós nascemos, nós éramos o quê? Bebezinho, pequenininho,
depois fomos nos desenvolvendo, crescendo, né? E tudo começa pequeno, uma semente, antes dela virar uma árvore. Ela é o quê? Ninguém vê, ela está escondida lá debaixo da terra. E o crescimento dela é aonde? Para baixo, se aprofundando, criando raízes, né? E depois ela vai crescer e se tornar forte. Então, o que a gente pode aprender com essa parte aqui do livro é que nós devemos amar o pequeno começo e ser fiel no pouco para que Deus venha nos colocar no muito. E aí, lá na página 32, vai falar assim, quanto mais escondido, mais valioso. E aí, a autora vai dar o exemplo aqui das pedras preciosas, né? Que as pedras preciosas, elas não ficam na superfície, elas ficam aonde? Escondidas, né? E para você conseguir, por exemplo, ela coloca aqui, né? Para se chegar numa mina de ouro, é preciso escavar muito, é preciso comer pó, levantar poeira. Tem alguns lugares que precisa até usar explosivos para conseguir chegar no ouro, né? E aí fala aqui que quanto mais escondida, mais rara, e quanto mais rara, mais valiosa uma pedra se torna. E o que a gente pode aprender com esse trecho aqui do livro? O que a autora nos ensina, né? Que o fato de nós estarmos escondidas, de nós estarmos muitas vezes no anonimato, não diminui o nosso valor, né? Quantas vezes nós paramos de fazer a nossa parte porque a gente não se sente reconhecida, porque a gente não se sente honrada, né? A gente fala, eu não vou fazer mais nada, não. Ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém tá nem aí para o que eu estou fazendo, né? Então, eu quero te falar nessa noite que se você se acha escondida, se você sente que ninguém está te vendo, que você não se sinta diminuída, não se sinta sem valor, né? Que o seu valor não está naquilo que é visível, mas está no que Deus gerou dentro de você, do que Deus gerou no secreto. E aí, depois, ele vai falar aqui que aquilo que é visível é sustentado por algo que não pode ser visto, assim como acontece com o nosso corpo. De todos os órgãos que compõem o nosso organismo, os internos são os órgãos vitais, né? Aí vai falar aqui, se a gente perder a nossa visão, por exemplo, o nosso corpo vai continuar funcionando, não vai? Se a gente perder aqui a visão, algo que está aqui por fora, superficial, vamos dizer assim, o nosso corpo vai continuar funcionando. E se o nosso pulmão parar de funcionar, se o nosso coração parar de funcionar, se o nosso cérebro parar de funcionar, nosso corpo, nós não temos chance de sobreviver, né? E aqui, isso que a autora está querendo que a gente entenda, que o nosso valor está no nosso interior, né? E aí ela vai dar o exemplo de Davi, do profeta Samuel, quando foi lá para ungir o novo rei de Israel, né? E aí foram apresentados todos os irmãos de Davi, fortões lá. Quem olhava assim, pelos olhos naturais, algum deles que ia ser escolhido, jamais ia ser Davi, aquele menino, né? Que aparentemente não tinha qualidade nenhuma. Mas aí a autora coloca aqui, Davi fugia dos padrões de guerreiros e dos reis da época, mas os olhos do Senhor estavam onde o profeta não podia alcançar, né? E os olhos do Senhor também estão assim, sobre nós, né? Ele olha o nosso interior, o nosso coração. E aí, aqui no livro também, eu grifei uma parte que eu achei interessante, que com o objetivo de refinar o nosso metal interno e revelar o nosso coração, Deus permite que a gente passe por abalos, né? Para a joia, ela poder ser usada, ela precisa passar pela ação do fogo, pela ação do tempo, ela precisa ser lapidada. E assim também Deus usa situações para nos refinar, né? Muitas vezes, aí a autora até coloca aqui,
que às vezes a gente começa a orar, a gente começa a se apegar com Deus, assim, a gente toma uma decisão, não, a partir de hoje eu vou ser mais fiel a Deus, eu vou começar a fazer as coisas certas, aí parece que as coisas, em vez de melhorar, elas parece que pioram, que as lutas ficam mais intensas, mais difíceis, né? E aí, a autora está dizendo isso aqui, que essas situações Deus permite para nos fortalecer, para nos tornar mais fortes, né? Então, o que eu quero falar para vocês sobre isso aqui é que Deus, ele fortalece as nossas raízes antes de permitir com que a gente apareça, né? Antes da gente aparecer, da gente ser notada, primeiro, as nossas raízes precisam ser fortalecidas, as nossas raízes espirituais. E sabe como que a gente fortalece as nossas raízes espirituais? Através da intimidade com Deus, através do tempo dedicado para a oração, do tempo dedicado, igual nós estamos aqui, né? Dedicando o tempo do nosso dia para aprender mais, para se fortalecer. E então essas tempestades e essas provações que nós passamos, elas vêm para nos preparar para o nosso futuro. E eu quero falar para vocês, para todos vocês que estão aqui, né? Sejam menos frágeis, sabe? Sejam menos vitimistas. Tudo que você passou até aqui foi necessário para que você se tornasse quem você é hoje. Tudo foi necessário, não foi Deus não nos permite passar por lutas maior do que aquelas que nós podemos suportar, né? Então, que Deus, que você tenha essa consciência de que Deus está te movendo para o seu melhor momento. Amém? Tem essa consciência, essa convicção. E aí a autora vai falar aqui, né, também, que assim como as árvores têm as raízes invisíveis, mas as raízes delas são essenciais. Se uma planta estiver bonitona lá, mas a raiz estiver com fungo, começar a apodrecer, o que vai acontecer? Ela vai morrer, não é? Então, da mesma forma, nós precisamos cuidar daquilo que ninguém vê, daquilo que está no secreto, mas aquilo que é vital para as nossas vidas, que como eu falei, a intimidade com Deus, né? É o nosso relacionamento com Deus, aprofundar isso, colocar vitamina, colocar adubo nas nossas raízes. E aí, ela fala aqui na página 36, em vez de nós nos expormos, precisamos permitir que Deus nos exponha no tempo certo. Até que isso aconteça, devemos continuar escondidas, construindo cada degrau de acesso a Ele secretamente. Quando Deus nos esconde, ninguém mais nos encontra. Mas quando Ele vem ao nosso encontro e nos expõe, ninguém mais será capaz de nos esconder. Isso aqui é muito forte. E aí, uma parte também que eu achei importante que ela colocou, que nós estamos vendo filhas vivendo como órfãs. Nós somos filhas de Deus, mas muitas vezes nós se pegamos vivendo como órfãs, como se não tivéssemos um pai. Nós somos princesas, mas estamos vivendo como plebeias, muitas vezes. Nós vemos mulheres reduzindo o seu valor por migalhas de atenção. Nós vemos mulheres reféns da carência, que fica expondo aquilo que deveria estar escondido, né? Expondo o seu corpo, vem que não tem preço. E sabe o que isso representa? A falta de identidade. Quando uma pessoa não tem identidade, quando ela não sabe quem ela é, quando ela não conhece sua verdadeira identidade, ela não sabe o valor que ela tem. E por isso que nós acabamos muitas vezes vivendo assim. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós vivemos assim, como se fôssemos órfãos sem pai, como se fôssemos... Nós somos princesas, mas vivemos como plebeias, porque a gente não sabe que a gente é princesa, né? Então, quero abrir um parênteses aqui,
que é por isso a importância dos exercícios lá do início que eu passei para vocês, né? Praticar aquilo que nós somos em Deus. Isso vai ampliar nossa consciência. Quando vier uma situação e você for agir como vítima, como incapaz, você vai lembrar, seu cérebro vai te lembrar, calma, você não é isso, você é forte, você é capaz, você consegue sim. Então, é muito importante a gente saber, né? Nós temos a consciência da nossa identidade. E eu queria falar também que eu não sei se vocês viram lá no Instagram, coloquei lá que eu vou fazer o primeiro webinário, né? Vou falar trabalhar sobre a questão do medo, da insegurança. Quem quiser participar, vai ser muito bom. E para o segundo webinário, que eu já estou preparando, né? Eu quero falar sobre isso, sobre a identidade. Quero colocar esse tema, né? Descubra a sua real identidade. Então, vai ser muito bom. Continuando aqui. Aí, o último tópico desse capítulo vai falar sobre que, em primeiro lugar, Deus constrói as nossas raízes, né? Ele vai estabelecer o nosso interior, os nossos fundamentos. E depois aqui ele vai nos expor. Alguém queria entrar aqui. Então, Deus trabalha primeiro nos nossos fundamentos, naquilo que é essencial para sustentar o nosso propósito. E ela vai dizer aqui que uma casa, para ser construída, ela começa por onde? Pelo alicerce, né? Pelo fundamento. A terra, a semente na terra, ela vai começar a frutificar lá em segredo, né? As raízes começam a crescer lá para baixo, para depois ela aparecer, rasgar a terra, né? E da mesma forma, primeiro nós temos que tratar desses fundamentos, dos nossos fundamentos, da nossa base. E aí, finalizando já o capítulo, a autora vai dar o exemplo aqui de personagens, né, da Bíblia, que ficaram escondidos antes de serem expostos por Deus. E aí, o primeiro exemplo foi o exemplo de Moisés, que ficou escondido no deserto antes de se tornar libertador. Depois ela dá o exemplo de João Batista, né, que foi preparado lá no deserto, no silêncio do deserto, antes dele ser a voz que clama, antes dele começar a anunciar, né, a chegada do Messias. Aí ela deu o exemplo de Gideão, que foi achado por Deus no anonimato, ele não tinha aparência de herói, e depois se tornou herói. E também de Davi, né, que não foi convidado para a festa, em que ele seria consagrado o futuro rei de Israel, né, mas Deus o escolheu como rei, Deus o honrou, né, e a grande mensagem desse capítulo é que Deus sempre esconde os grandes instrumentos dele, até que eles sejam prontos para cumprir o seu propósito, né? E o que eu quero falar para vocês, para encerrar, é que o tempo de estar escondida é um presente de Deus. O tempo que nós estamos escondidas, que a gente possa ter essa consciência, né? De que é um presente de Deus para nós. Que a gente não fique lutando, querendo aparecer, querendo o estrelato, mas que a gente possa aproveitar esse tempo de anonimato como um tempo de treinamento, como um tempo de aprendizado, como um tempo de nos fortalecermos em Deus, né? E no tempo certo, Deus vai nos expor, e aí ninguém vai poder nos impedir. Amém? Não fique triste porque uma porta se abriu, porque algo não deu certo, porque, de repente, uma resposta que você esperava não foi positiva, né? Porque só Deus sabe quando você vai estar pronta, quando você está pronta. A gente não sabe quando está pronta, mas Deus sabe. Por isso que muitas vezes Ele não permite, né, algo, porque a gente não está pronta ainda. E quando você estiver pronta, tudo vai fluir, tudo vai acontecer. Amém? Então, eu quero perguntar se alguém quer falar alguma coisa, quer fazer algum comentário do que vocês acharam, de algo que chamou a atenção.
Foi muito bom. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje, viu? Ah, que bom, Verônica. Prazer é meu de ter vocês aqui comigo. Amém. Então, para finalizar já, né? Deixa eu ver aqui, eu coloquei algumas anotações aqui. É só lembrando que eu vou deixar o grupo aberto lá, para vocês que quiserem colocar alguma contribuição do que vocês aprenderam, do que chamou a atenção, do que foi mais importante, tá bom? E agradecer mais uma vez a presença de todas vocês, dizer que é um privilégio estar aqui e é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Deus as abençoe, que vocês tenham uma semana próspera, abençoada, em nome de Jesus. E na próxima segunda, nós estamos aqui novamente, com a permissão de Deus, lendo o segundo capítulo desse livro. Deus quiser. Ô, Thalita, eu não consigo. Oi, sou Maria. Maria. Então, eu não cheguei a ler, né, que eu abri o livro hoje, porém, só com o relato que você trouxe, que eu peguei também na metade, né, do estudo. Sim. É uma proposta mesmo encorajadora para nós, porque todas nós, eu acredito que não só eu, nós temos realmente esse medo de revelar algo, esse medo do novo, esse medo de não dar certo. Só que a autora foi muito feliz em trazer vários exemplos, exemplificando que tudo tem um começo, né? Você falando e eu observando aqui o início desse grupo, bem pouquinha, né? Eram pouquíssimas mulheres. Eu mal entrava e mal entro. Louvado seja Deus que hoje deu certo, não ficou criança na escola. Porém, a gente vê realmente a mão de Deus agindo. E é isso, amadas, que a gente possa realmente valorizar o início, porque Amém. Deus ele trabalha realmente na simplicidade e o holofotismo não nos leva a nada. A gente precisa estar na dependência do Senhor, porque sem Ele nada somos. E eu louvo a Deus por esse tudo maravilhoso, né? Intitulado como Escondidas, que muitas vezes realmente a gente precisa mostrar que esse escondido que eu entendi assim pouco, né? Em relação a deixar Deus revelar no tempo dele. Não se desesperar que você tem um projeto, você pretende fazer algo na igreja, no trabalho, em algum lugar, aí você fala, mas não está fluindo, eu não estou vendo nada acontecer. Eu estou orando, mas parece que quanto mais eu oro, pior fica, mais complicado fica. Mas hoje o Senhor realmente falou grandemente aos nossos corações que nós precisamos estar escondidos no Senhor para que as grandes vitórias se façam presente em nossa vida. Amém. Amém. E que a gente venha manter a constância, né? Não desistir, não desanimar, mesmo que o começo Jamais, isso mesmo. Mesmo que a gente parece que não está dando certo, parece que ninguém está vendo, né? Que a gente possa permanecer, né? Em todas as áreas da nossa vida. Amém, né? amém. Tudo tem um começo, mas o segredo está em permanecer, né? E não desistir. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, viu, Maria, pela contribuição. Amém. Que Deus abençoe todas vocês, tá bom? E espero vocês aqui na próxima segunda. Amém. Amém. Deus abençoe. Gratidão, Thalita. Boa noite, boa semana. Uma ótima semana a todas. Final Boa de semana, feriado. Amém. Abençoe. Amém. Fiquem com Amém. Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.